E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma história para a humanidade refletir. Em 2 partes. Primeira, a agonia de Jesus. E a segunda, a ressurreição de Jesus. Naquela sexta-feira, Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata os fatos era um médico, Lucas. E Lucas faz o relato com a precisão de um clínico. O suor, o sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Jesus transpirou sangue, hematidrose. É produzido só em condições excepcionais. Para provocar esse fenômeno, hematidrose, ou seja, suar, transpirar sangue, é necessário uma intensa fraqueza física, acompanhada de abatimento moral violento causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O terror, o susto, a angústia de sentir-se carregando todos os pecados do mundo, todos os pecados dos homens, esmagaram Jesus. E tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sob a pele. E então escorre por todo o corpo até a terra. Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados romanos despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio do palácio de Pilatos. Começa a flagelação, que foi feita por tiras de couro múltiplas sobre as quais eram fixadas bolinhas de chumbo e pequenos pedaços de ossos. Tudo indica que os carrascos foram 2. Um estava de cada lado e eram de diferentes estaturas. E começam os golpes de chibatas na pele, já abalada por hemorragias de suor de sangue. A pele de Jesus se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe de chibata, Jesus reage em sobressaltos de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso nos altos pelos pulsos, Jesus cairia em uma poça de sangue. E depois veio o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar em abundância. Pilatos, depois de ter mostrado à multidão aquele homem dilacerado, entrega-o para ser crucificado. Sobre os braços de Jesus, colocaram o braço horizontal da pesada cruz, pesando cerca de 50 quilos. No Calvário, a estaca vertical já estava plantada. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular. Eram ruas cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso era cerca de 600 metros. Jesus, extremamente cansado, fatigado, arrasta um pé após o outro e cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas.
Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e esfola o seu dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos tiram as vestes do condenado. Sua túnica está colada nas chagas e tirá-la foi outra dor terrível. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida sabe a dor que se sente. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceraram as terminações nervosas postas em descoberta pelas chagas. E os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas e suas chagas se incrustam de pedregulhos. Ele é colocado sobre o braço horizontal da cruz. Os carrascos tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego. É um cravo, um longo prego pontudo e quadrado, e apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo, plantam e o rebatem sobre a madeira aquele prego, aquele cravo. Jesus contrai o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado naquela hora. Foi uma dor lacinante, agudíssima, que se definiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. É a dor mais insuportável que um ser humano pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, a dor que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas Jesus não perdeu a consciência. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permaneceu em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticou fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cada solavanco, a cada movimento, o nervo vibrou, despertando dores dilacerantes em Jesus. Foi um suplício que durou pelo menos 3 horas. Os carrascos e o ajudante impunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Ele tomba para trás e é encostado na estaca vertical. Depois, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros de Jesus esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Seus pés, enfim, são pregados. 12:00. Jesus tem sede. Ele não havia tomado água desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. A sede aumenta. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara, sobre a ponta de uma lança, uma esponja embebida em vinagre. É uma tortura atroz. Foi então que um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços ficam enrijecidos em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. A respiração
é curta, o ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Jesus tem sede de ar, como se fosse um asmático em plena crise. Sede de água, sede de ar. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho e depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões, cheios de ar, já não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Lentamente, num esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes e se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Porque Jesus quer falar. Então ele se esforça num último esforço e fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Em seguida, o corpo começa a se afrouxar. De novo vem a asfixia. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo sangue coagulado, moscas zunem ao redor do seu corpo. Quando o céu escurece, o sol se esconde, a temperatura diminui repentinamente. São 3 horas da tarde. Todas as suas dores, a sede de água, de ar, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos e um lamento se escuta de Jesus: Pai, Pai, por que me abandonastes? Pai, por que me abandonastes? Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma história para a humanidade refletir. A agonia de Jesus. Mais uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial.